Olá, oitavo ano, bem-vindos à nossa aula de número 15, correção dos exercícios da apostila, página 42 e 43. Então, a gente está falando sobre tipos de produção de energia, as fontes de energia que nós temos, e daí o exercício traz para vocês a primeira pergunta: qual a diferença? Então não adianta falar só de uma, tem que falar das duas. Qual a diferença entre renovável e não renovável e cite dois exemplos de cada fonte. Então, as fontes renováveis, elas são inesgotáveis, como o sol e a água, que a água mais ou menos, né? O sol e o vento, porque a água a gente já aprendeu que ela acaba. E as não renováveis são as esgotáveis, como a água e o petróleo. Olha só como são as coisas. Veja bem o que eu marquei em amarelo na questão número 2. É exatamente a resposta da questão número 1. Então, você não precisaria nem voltar à apostila para poder responder a primeira questão. A primeira é a capacidade de recomposição de uma fonte e a segunda é a forma pela qual ela é transformada pelo ser humano. Então, vocês vejam bem as pegadinhas que trazem os exercícios para vocês. Na questão 2, ele dizia para você colocar verdadeiro ou falso nessas aqui. Então, o petróleo é considerado uma fonte não renovável, a gente acabou de dizer. A energia solar, ela é renovável, a gente acabou de dizer. O etanol não é renovável. Não, ele é renovável porque ele é plantação de cana. Então, ele é um combustível ainda por cima limpo, porque a queima do açúcar é baixa poluição do etanol comparado ao petróleo, porque nós estamos falando de combustível para automóveis, certo? Na página 43, era para você relacionar uma outra coluna. Aqui ele dava os processos de produção de energia e aqui ele pedia para você classificar. Então, a primeira é por vento, então você tinha que dizer que era eólica. A segunda era térmica, de queima de combustível, que é produzir o vapor, que daí ia ser usado, então, queima de combustível fóssil, não tem outra alternativa, é a termoelétrica. A de estocagem de água para energia potencial da água, então é com a água. E a letra C, que é através da fissão ou fusão nuclear. Então, ela só podia ser nuclear, como o próprio nome já está dizendo. Na questão número 4, estava falando que as usinas hidrelétricas, elas geram graves impactos ambientais. Olha, a mesma questão, a mesma coisa da questão 1 e 2. A resposta de uma já está no enunciado da outra. Tem que prestar atenção no que lê. As usinas hidrelétricas, então, elas geram graves impactos ambientais e sociais. Cite dois impactos causados por esse tipo de usina, então o desmatamento, a inundação, a extinção de espécies, a criação, a modificação de meios, né, do meio ambiente. Na questão número 5, eu quero chamar a atenção aqui para vocês, eu marquei aqui e marquei aqui, para vocês verem o tamanho da questão do Enem. Vocês vejam, tudo isto aqui é o enunciado da questão. A resposta é só isso aqui. Então, tem que saber fazer interpretação de texto, tem que saber prestar atenção no que lê para você poder responder correto nas próximas provas que virão aí no resto da sua vida, tá? Então, olha lá. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a matriz energética, produção de energia no Brasil é composta por hidrelétrica, termoelétrica e eólica. E daí ele diz que a geração
de gases, né, podem ser comparáveis à emissão das termoelétricas. Ele conta toda uma historinha aqui. A pergunta está aqui. No Brasil, em termos do impacto das fontes no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, que está escrito aqui, o valor dos gases que são produzidos. A usina termoelétrica, a hidrelétrica, ela pode ser considerada como uma fonte altamente poluidora. Já está dizendo aqui, ó, na questão anterior, gera graves problemas, tá? Gera muita polêmica, tá bom? Então aqui ela é poluidora, ela colabora com os níveis de efeito estufa, porque quando você vai fazer o alagamento para produzir uma usina hidrelétrica, você modifica o meio ambiente, você deixa de ter um meio lótico, que é o do rio com movimento de água, e passa a ter um meio lêntico, que aqueles seres que estavam naquele lugar, de solo, de micro-organismo, de bactérias, de organismos pequenos que a gente chama de edáficos, né, da fauna e flora edáfica, eles não vão ser retirados daquele ambiente na hora do alagamento. E toda essa matéria orgânica vai fermentar dentro do rio, e a fermentação gera CO2, que é o que faz a CO2 e o gás metano, né, que é esse aqui, ó, o CH4, que é da fermentação da matéria orgânica, tá? Então ela é considerada altamente poluidora. Na questão número 6, ele traz um infográfico para vocês de uma usina termoelétrica e pede para vocês representarem aqui, para vocês escreverem como é feita a explicação. Então é como acontece o processo de geração de energia através da usina termoelétrica. Então você teria que descrever esta imagem como se estivesse contando uma história para uma pessoa. Então aqui nesta primeira parte aqui do infográfico acontece a queima do material. Esse calor que é produzido aqui vai esquentar a água nesta serpentina. Essa água vai movimentar, o vapor, né? O calor da água vai movimentar a turbina, o ar quente vai movimentar a turbina. A movimentação dessa turbina vai gerar a energia. Do gerador de energia vai para transmissão, para distribuição de energia, e aqui acontece o consumo desta energia, tá? O problema está exatamente nesta nuvenzinha aqui, que é a produção de gás estufa, dos gases do efeito estufa, pela combustão de material, tá bom? Próxima aula, a última aula da apostila 1, máquinas elétricas, e aqui já estarei marcando mais uma prova do Google Forms. Um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.